Eu sei que é véspera do jogo mais importante do Atlético da temporada e a gente naturalmente vai trazer um aquecimento desse jogo. Mas a gente tem muita informação legal, informação já pensando na temporada que vem, bastidores importantes, então a gente já vai antecipar algumas questões para vocês. Hoje fica ligado aqui no canal que vai ter sim informação sobre o mercado da bola, mas eu acho essa informação mais importante e não deixe de ser sobre o mercado da bola. Então deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tenho uma grandiosa notícia que, óbvio, a gente vai esperar o andamento da janela para entender o que acontece, propostas podem chegar, propostas irrecusáveis podem chegar, mas tanto conversando com pessoas do Atlético que realmente representam o Atlético e conversando com pessoas próximas ao jogador, e aí eu tô falando do Bruno Zapelli. Cara, eu sei que eu falei que, pô, tem muita gente interessada, gente com dinheiro no Bruno Zapelli, gente que, pô, bota o Bruno Zapelli como uma prioridade. Eu não tenho medo de falar. Um desses clubes é o Palmeiras. Então você fica todo receoso. Pô, o Palmeiras fez contato. Será que vai levar o jogador? O jogador é muito importante pro Atlético. O que que a gente pode esperar disso? Mas colhendo informações, buscando informações, eu não viria aqui se não fosse algo realmente concreto. Tanto o jogador quanto o Atlético tem o mesmo discurso. E o discurso é de permanência. Cara, olha o sorriso no meu rosto. Vocês acham que eu não tô feliz com essa informação? Porque eu falei pra vocês. Não adianta a gente olhar o mercado, a gente sonhar alto com jogadores de outros clubes, se a gente não consegue manter o nosso principal jogador. E se tem uma demonstração de ousadia, e se tem uma demonstração de ambição por parte do Clube Atlético Paranaense para a próxima temporada, essa ambição é manter o Bruno Zapelli. O time de 2026, eu acho que vai ter uma digital muito forte ainda de 2025, mas o time de 2026 tem que começar pelo Bruno Zapelli. E eu acho que a gente teve uma experiência esse ano muito clara que deixou óbvio a importância desse jogador de meio campo. Que experiência é essa? A experiência de perder o Fernandinho e ficar quase um ano tentando encontrar um substituto com essas características. Porque esse ritmista, ele passa a ser muito dono do jogo. Ele passa a ser muito responsável por o time ter fluidez, para o time acontecer. Então, se a gente pega e faz uma linha do tempo, a lesão do Fernandinho ano passado, o Atlético com aproveitamento ridículo com a lesão do Fernandinho, aí o Fernandinho volta, o time ameaça dar uma reagidinha, aí acaba rebaixado também. Aí você tem nesse ano 6, 7, 8 meses, cara, sofríveis com o Atlético sem o jogador nessa posição, nessa função. Aí o Zapelli entra, o time reage. Então a gente não pode abrir mão de um jogador com essas características. E aí a gente fala um pouquinho da evolução e da mudança que foi a vida do Bruno Zapelli. Se a gente for parar pra pensar, a gente tá falando de um jogador que começa a temporada como um camisa 10. Óbvio que um camisa 10 com muita qualidade de passe, com muita capacidade de construção, isso é inegável. Mas um camisa 10 também, que, pô, jogava perto da área, pô, tava ali muito mais na entrelinha. Então você sempre tinha uma dificuldade muito grande de achar o Zapelli, porque você precisava, primeiro, do bom passe do volante para fazer essa bola chegar com qualidade no meio. A matemática que mudou tanto a temporada do Zapelli como a matemática que mudou a temporada do Atlético, ela foi simples. Quanto mais Zapelli, melhor. Então eu vou baixar o Zapelli, vou fazer o Zapelli construir mais na origem da jogada, vou fazer o Zapelli distribuir mais jogo aqui, que ele vai qualificar esse problema que eu tenho, que é essa transição, e eu vou botar ele mais para participar do jogo, o jogo ele vai ser visto de uma maneira mais ampla. E cara, deu muito certo. Deu muito certo. E eu vou te falar, é um movimento que acontece entre os principais times do futebol brasileiro. O Palmeiras recuou o Andréia, gente. O Flamengo, ele vive um cenário de crítica constante quando não tem o Jorginho, gente. Isso pegando os dois principais times, mas você tem o Lucas Silva no Cruzeiro. Enfim, tem outros exemplos por aí desse primeiro volante de construção que faz o jogo funcionar no Mirassol, surpresa da temporada, que querendo ou não, um ponto de inspiração para o Atlético na temporada que vem. Tem o José Aldo, que inclusive acho que deveria ser um jogador que o Atlético deveria buscar. Então, abrir mão do Zapelli não dá. Óbvio, volto a dizer. O mercado ele é agressivo. O Zapelli, querendo ou não, é um jogador que atrai muitos olhares, é um jogador tecnicamente muitíssimo acima da média. Eu não posso chegar aqui e falar, ele vai ficar.
Mas eu posso chegar aqui e falar: o clube tem a intenção e a ambição de fazer com que o jogador permaneça. O clube tem a intenção e a ambição de fazer com que as coisas elas assim aconteçam no que vem a partir do Bruno Zapelli, e aí já me dá uma esperança pra gente construir uma espinha dorsal ainda mais qualificada desse ano, mas utilizando os 5 principais jogadores desse ano. Que é uma conta que eu faço, que é Teran, que é Zapelli, que é Julimar, que é Viveiros, e acho que eu boto o Arthur na parada também. Esquivel, esquivel. Esquivel na parada, mas o Arthur também acho que vem ganhando esse espaço ao natural. Mas ano que vem eu já me sinto muito mais esperançoso de você ter numa Série A onde eu acredito que a gente vai apostar num jogo de transição muito forte, o Bruno Zapelli sendo esse lançador, né? Porque a gente fala muito dos jogadores de corredor, a gente fala muito de jogadores de ataque ao espaço, a gente fala muito de jogadores de ataque à profundidade, e ter Viveiros, ter Julimar nessa função é fundamental. Mas aí a gente vai jogar um jogo quase que um futebol americano, que você precisa ter o cara que corre, mas você precisa ter o cara que lança. E é mais difícil você achar um grande lançador, um cara de passe em profundidade, do que exatamente a gente achar um jogador para atacar espaço. E assim, ano que vem a gente vai ter que ter um time forte fisicamente, ano que vem a gente vai ter que ter um time aguerrido, isso é inegável. Mas eu acho que a gente precisa dos amigos da bola. E aí você ter essa pele é fundamental. Fundamental, porque ali no elenco do Atlético, pra mim, é o melhor amigo da bola. Pra você ter o Esquivel, você ter um Leãozinho, você ter um Dudu, você ter o João. Jogadores qualificados ali, porque a gente fala do jogo de transição, mas em algum momento a gente tem que baixar um pouco esse ritmo e fazer um jogo menos direto e mais associativo. A gente não pode ser um time de uma nota só. Mas enfim, o Zapelli pra mim é protagonistaço desse Atlético. Eu tenho a teoria, né? Eu sei que vocês vão me criticar, mas eu tenho a teoria que é o melhor jogador tecnicamente que eu já vi no Atlético. É de um refino impressionante. Assim. E o Marcelo Beckler, ele fala muito bem isso. Hoje no futebol, você ganha uma partida estando um segundinho à frente no movimento do jogo do seu adversário. Você tendo um jogador como o Bruno Zapelli, que na minha visão, ele pensa e se encontra um segundo na frente do adversário, eu já acho que o seu time tem uma vantagem em relação à maioria dos outros times, porque não necessariamente você tem um jogador rival que consiga te botar numa condição de estar um segundo, um lapso, um estalo na frente do adversário. Então, muita confiança no que o Zapelli pode nos oferecer individualmente e coletivamente. Então, fica meu agradecimento pelo departamento de futebol do Atlético entender a importância do Zapelli, do Petralha entender a importância do Zapelli e a expectativa por mais uma temporada incrível. Pra mim, o melhor jogador que eu vi com a camisa do Furacão. Tamo junto, forte abraço, é nóis.